graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Estou muito feliz por ter este auspicioso privilégio. Este é o programa Aviva Brasil e eu sou o pastor Heitor Antônio da Silva. Sou professor, psicanalista e até recentemente reitor universitário. Sou também o presidente do Instituto Aviva Brasil, que é o mantenedor deste trabalho. Agradeço aos irmãos em Cristo e amigos que nos assistem, a este que é o primeiro programa do Aviva Brasil na Rede Brasil de televisão, uma emissora de qualidade, séria, responsável e ética. O nosso programa já é exibido na internet no site avivabr.com.br, com 9 pregadores de 6 denominações diferentes. Somos indenominacionais, embora cada um dos pregadores da Assembleia de Deus, batistas, congregacionais, casa de oração, presbiterianos, entre outros, sejam compromissados com a sua denominação. Não somos unionistas, ou seja, não buscamos união das denominações, pois o Espírito Santo que as criou, com essas particularidades, não as criaria uma igreja boa e outra ruim. Todas são boas, porém diferentes. Isto por força das características individuais das pessoas. O nosso objetivo é servir a Deus na esperança de que Ele realize um grande avivamento em todas as igrejas evangélicas. E olha, irmãos, o mundo em geral, e o Brasil em particular, está passando por um momento delicado com o vírus corona, que é uma das pestes anunciadas pela Bíblia, como parte do princípio das dores, que a mesma Bíblia diz que ainda não é o fim. Portanto, é hora de servirmos a Deus em verdade, em espírito, em sinceridade, voltando à prática do primeiro amor. Somos apenas instrumentos nas mãos do Altíssimo. Agora, na rede Aviva Brasil de televisão, o programa Aviva Brasil será conduzido por mim, que sou pastor batista há 48 anos, mas pregando só doutrinas que se aplicam a todas as igrejas implantadas pelo Espírito Santo na forma de denominações várias. Todas elas, tendo a Bíblia como a única regra de fé e prática. Para o fortalecimento deste programa, peço a todos os irmãos em Cristo e amigos que divulguem o mesmo. Informem a seus líderes e peçam a eles que também façam essa divulgação. Informam as suas ovelhas, aos seus paroquianos, poderíamos assim dizer, tanto quanto aos objetivos do programa, quanto também às razões dele ser difundido em todo o território nacional. Quanto ao dia e horário, estaremos aqui todos os sábados, de 10 às 10h30 da manhã. Antes, porém, da mensagem, desejo citar uma palavra do grande pregador norte-americano, Steven Lawson, que disse o seguinte: cancele o entretenimento da igreja, dispense a equipe de teatro, livre-se do candelabro, apague as luzes coloridas, coloque o púlpito de volta no centro, levante-se como um homem, abra a Bíblia e pregue. É isso que vamos realizar, é isto que propomos. E olha que Lawson disse isso há muito tempo atrás. Vamos fazer assim, vamos mudar nossa rotina de culto. Vamos agora à mensagem do nosso Deus para os nossos corações. Queridos irmãos em Cristo, eu sou o pastor Heitor, sou presidente do Aviva Brasil e aqui estou para apresentar este programa que todos os sábados será encaminhado aos corações dos irmãos através desta emissora querida. O tema para o sermão desta hora é exigências para o avivamento, uma questão de santidade. Gostaria de fazer referência ao texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 21. Vou destacar algumas separatas do referido texto. Não o lerei todo pelo seu tamanho. Primeiramente, sede sóbrios.
esperai integralmente na graça. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Tornai-vos santos. Sede santos, porque eu sou santo. Portai-vos com temor. Fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Queridos irmãos em Cristo Jesus, o avivamento não é questão teórica. Este programa, este projeto visa exatamente propiciar um avivamento. Mas prestemos atenção, não somos nós que o fazemos, mas sim Deus. Mas Deus terá que fazê-lo através de homens, e homens imperfeitos que somos nós. É a igreja do Senhor Jesus Cristo que vai realizar o avivamento. Não será um ato comandado, digamos assim, extraordinariamente a partir dos céus. Ele não vai obrigar ninguém a se colocar nos seus caminhos. Ele quer, ele deseja, ele está anelando para que o avivamento aconteça no mundo, mas depende de nós. Avivamento é, portanto, vivência espiritual nos parâmetros de Deus. Avivamento não é uma questão de modo de cultuar. Houve já, há algum tempo atrás, movimentos revolucionários dentro das igrejas, chamados de renovação espiritual. Mudaram algumas coisas, mas, na verdade, mudança no sentido de viver a realidade espiritual não aconteceu muita coisa, não. Mas avivamento, portanto, é no sentido de cultuar, na verdade que se encontra no coração dos servos de Deus. Não somos nós que estabelecemos como deve ser o avivamento. Não é o povo de Deus que vai dizer, tem que ser assim, tem que ser assado, mas é Deus quem vai dizer como, quando. E também não é avivamento para uma denominação só. Não, não. O trabalho do Aviva Brasil é exatamente com todas as denominações, com todas as igrejas evangélicas deste querido país. Não é um projeto, não é um programa, não é também uma intenção de Deus para esta ou aquela denominação. Por que Deus faria avivamento em uma denominação, não faria na outra? Por que Deus tomaria, portanto, uma como privilegiada? O avivamento há de ser pelos parâmetros de Deus, não por profecia, mas já estão estabelecidos por Deus na sua palavra, a Bíblia Sagrada. O avivamento também não é propriedade de uma denominação evangélica, como me referi agora há pouco, mas pedimos a Deus que o faça, que o estabeleça, que o faça ocorrer em todas as denominações sérias, isto as que têm a Bíblia como única regra de fé e prática. Para o avivamento, Deus então exige algumas coisas. Ele exige procedimentos de nossa parte. Ele exige que tenhamos cuidados específicos. Vamos ver primeiramente, com base no versículo 13, o que ele exige de nós para o avivamento. Primeiro, sobriedade. Sobriedade. O que é sobriedade? Diz a Bíblia, sede sóbrios. Sede sóbrios. O que se diz de uma pessoa que está bêbada? Nós conhecemos uma pessoa bêbada. Seu estado de consciência está profundamente prejudicado. Ela perdeu a sobriedade. Ela não sabe exatamente nem quem é. Perde o senso moral. Não consegue permanecer em pé sozinha. Os seus passos são totalmente irrelevantes. Os seus passos são fragmentados. Os seus passos são errantes e erráticos. O avivamento, portanto, é coisa para quem sabe o que está fazendo. E um bêbado não sabe. Já observou, meu querido irmão, minha querida irmã, que o bêbado é capaz de fazer coisas que em sã consciência ele não faria? Falar bobagens, se expressar de maneira inadequada. Tudo ele faz porque está fora do estado de consciência. Pois bem, Deus exige que nós tenhamos absoluta consciência de quem somos, do que estamos fazendo, da nossa importância no mundo, do caminho que estamos seguindo, consciência de que fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz, consciência de que somos embaixadores de Deus na terra. É algo profundamente consciente e eu não me canso, eu repito. Não cabe comportamento aparente.
Não cabe um comportamento apenas ajeitadinho. Não cabe um comportamento favorável, politicamente correto. Não. Cabe apenas procedimentos verdadeiros, práticas com os chamados pés no chão. A Bíblia diz, portanto, sede sóbrios. Há outra exigência que Deus faz através da sua palavra, do texto que ele exige-se também que tenhamos a esperança centrada na graça. O versículo 3 diz o seguinte: esperai inteiramente na graça. O que é a graça? Dom gratuito de Deus. A graça de Deus se manifestou, diz a Bíblia, trazendo salvação a todas as pessoas. A graça de Deus se manifestou em Cristo Jesus. E nós temos que esperar tão somente na graça. O avivamento que esperamos não é produto de artimanhas, de manobras, nem humanas, nem de máquinas. Não são recursos intelectivos, não são recursos teóricos. Avivamento não é também fruto da nossa boa vontade, ainda que estejamos bem intencionados. Aliás, existe um ditado que de bem intencionados o inferno está cheio. Não são nossas boas intenções, é a verdade que inunda os nossos corações através do amor de Cristo, veiculado às nossas vidas pela sua maravilhosa graça. O avivamento é produto da graça inaudita de Deus em Cristo Jesus, não é de nenhuma outra coisa. De vez em quando surgem projetos de crescimento de igreja bem intelectualizados, bem produzidos na Europa, na Ásia, na América, na Oceania, etc. E certas igrejas se empolgam, certos pastores se empolgam, e implantam esses projetos, esses estudos, essas reuniões, na intenção de que a igreja vá crescer. Ela pode até crescer, mas seria um crescimento tipo inchação? Será que realmente para a igreja crescer ela precisa de movimentos intelectuais? Ela precisa de tecnologias evangelísticas? Não, não. Ela precisa tão somente de que preguemos a graça de Deus em Cristo Jesus. Mas há uma outra coisa que se exige, que Deus exige de nós para que o avivamento aconteça. Exige-se também o desligar-se das paixões da carne. Versículo 14 diz o seguinte: não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente. Claro, nós temos uma nova vida. A nova vida não é da carne. A nova vida é do Espírito. Se é do Espírito, tudo aquilo que pertencia à carne tem que ser descartado, tem que ser abandonado. O nosso passado tem que ser colocado realmente para trás. Ele não pode ser algo a estar presente no nosso dia a dia. Podemos garantir, queridos irmãos, que a carne não se converte. Guardem isso. Quem pensa que a carne se transforma no processo da vida cristã, você está enganado. O irmão está enganada. A irmã está enganada. A carne continua rigorosamente a mesma. Ela não muda, pois ela está semeada no pecado. A nova vida é do Espírito, mas há um detalhe. A nova vida é do Espírito, mas temos que vivê-la na carne. É na carne que nós temos que viver a vida do Espírito. O que temos que fazer, então? Temos que mortificar as obras da carne. Temos que torná-las como que mortas. Temos que abandoná-los. Elas têm que deixar de ter importância na nossa vida. Elas têm que deixar de funcionar como motivação para o nosso dia a dia. Por isso, queridos irmãos, em Cristo Jesus, temos que viver em contínuo descontentamento com os parâmetros, com os moldes da carne. Você vive em descontentamento com as inclinações da sua carne? Ou você vive cultivando os instintos, continua cultivando suas paixões, suas inclinações? Você, como crente em Cristo, continua se deliciando, se divertindo com aquilo que a carne faz brotar no seu interior todo dia? Não, não pode.
Você tem que buscar as coisas que são de cima. O irmão e a irmã têm que voltar os seus pensamentos, suas inclinações, seus desejos para os planos de Deus, para as coisas de Deus. Os instintos nossos têm que se adaptar a uma nova realidade. As nossas paixões têm que ser revertidas, alteradas, para incluir os interesses de Deus. As nossas alegrias e também a nossa satisfação tem que estar voltada para aquilo que vem dos céus. Temos que lutar continuamente contra tudo que é da carne. Temos que lutar o tempo todo, o tempo todo. Mas há um outro aspecto por considerar. Temos também que buscar a santidade. O versículo 15 diz: tornai-vos santos também em todo o vosso procedimento. A Bíblia é clara: sede santos porque eu sou santo. Isso disse Jesus Cristo. Por mais que alguém cite, são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Buscar a santidade. Ele é santo. Deus é santo. Ele é santo no sentido absoluto da palavra. Santo porque está separado de tudo, do mundo, de toda e qualquer espécie de iniquidade, e está também radicalmente separado de nós em termos materiais, mas não está separado de nós em termos de intenções, em termos de amor, em termos de abraçamento. Tornai-vos santos também em todo o vosso procedimento. O que é ser santo? Nada de ser uma pessoa impecável, uma pessoa que não peque. Não. O que diz a Bíblia a respeito do crente? Olha só, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e fazemos Deus mentiroso. Quem diz isso? Encontramos na palavra do Senhor em 1 João 1,10. Enganamos a nós mesmos e fazemos Deus mentiroso. Eu sei que tenho pecado, eu sou pecador, mas será que eu posso e devo viver em pecado? Não. Eu não consigo me livrar do pecado que está na minha carne. É necessário que a morte aconteça e vai acontecer. Se por acaso eu viver até a volta de Cristo, vou experimentar o arrebatamento. Mas a primeira ressurreição, com certeza, certo? Mas eu não vou viver em pecado. Um teólogo antigo disse o seguinte: há uma diferença entre o incrédulo e o crente. O crente é pecador e o incrédulo é pecadeiro, ou seja, ele é fabricante de pecado. Ser santo é ser separado do mundo para servir a Deus tão somente. E você, meu irmão, minha irmã, que deseja avivamento, porque avivamento é garantia de que vai acontecer mais e mais pessoas salvas a cada dia. É garantia de que Deus estará muito mais favorável a nós, nos abençoará muito mais e grandemente. Se você tem esse desejo, separe-se a cada dia do mundo, afaste-se dele, de suas inclinações, de suas propostas, viva servindo a Deus tão somente. E quanto mais servimos a Deus, mais nos aproximamos dele, mais santos nos tornamos. Continuamos num corpo de pecado, mas vamos vivendo cada dia melhor e agradando mais ao nosso Senhor. A nossa santidade será aperfeiçoada e mais e melhor agradaremos a Deus. Há um outro aspecto. Qual a medida da santidade esperada por Deus para os seus filhos? Qual a dimensão da santidade que Deus espera de nós para que aconteça um avivamento? O versículo 16 diz: sede santos, porque eu sou santo. Citei agora há pouco: sede santos, porque eu sou santo. Somos mesmo filhos de Deus? Somos mesmo filhos da luz? Se somos filhos, somos irmãos por adoção de Jesus Cristo. Fomos adotados por Deus. Não somos filhos genéticos de Deus. Não somos filhos, diríamos assim, naturais de Deus. O povo de Deus, originariamente de Deus, o povo de Israel, está numa situação diferenciada da nossa. Mas nós somos filhos de Deus. E há um detalhezinho: o filho por adoção é aquele filho que o pai e a mãe quiseram ter, quiseram assumir por responsabilidade. Não é um filho natural que as pessoas produzem, às vezes até por divertimento, por irresponsabilidade,
ou até no cometimento de um crime, num caso de estupro, e aí gera um filho, e esse filho é filho, sim, mas não pelo querer de um ou de outro. Não, mas nós fomos gerados por Deus por decisão dele. Ele nos escolheu, ele te escolheu, meu irmão, minha irmã, para fazer a obra dele, para servir a dele. Jesus Cristo disse que ele e o Pai eram a mesma pessoa, então nós somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus Cristo. Assim, o que Deus espera é que nos tornemos a cada dia mais parecidos com Ele. Mais parecidos com Ele, certo? Já que nós não temos mãe espiritual, nós temos pai tão somente, então temos que parecer mais e mais com Deus. Conta-se a história de um missionário na Ásia, que esteve lá, pregou, trabalhou, ele era médico também, curou, etc. Muito tempo depois morreu. E anos depois, décadas depois, chegou um outro missionário para pregar, falando de Jesus Cristo, e os nativos de determinada aldeia disseram: "Mas esse homem já esteve aqui." E ficaram intrigados: como Jesus Cristo não esteve aqui? Foram verificar, era um missionário, porque ele trabalhou anteriormente lá de maneira tão próxima, tão semelhante ao amor de Deus em Cristo, tratando, curando, ensinando, que ele chegou a ser confundido com a pessoa de Jesus Cristo. Isso não é impossível. Nós não seremos deuses, contudo, bem melhores a cada dia. Isto é o que agrada ao Senhor. Por causa disso, mais abençoados seremos, mais abençoadores seremos, mais úteis seremos a Deus, a cada dia viveremos melhor também. Finalizando, e como devemos conduzir a nossa vida nessa perspectiva, nessa peregrinação? O versículo 17 diz: "Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação." Portemo-nos, pois, temendo a Deus durante o tempo de nossa existência, durante o tempo de nosso trabalho. Não é viver tendo medo. Temor não é ter medo. Estamos vivendo o mundo todo, na China a terra diminuiu, o resto do mundo está sendo assolado, diminuindo aqui, acabando ali pelo vírus corona, e estamos vendo um temor, um pânico, uma histeria generalizada, e é natural que tenham medo, porque pelo menos as pessoas mais frágeis e idosas têm muita chance de morrer com essa virose. Isso é ter medo, não é ter medo. Temer a Deus é pelo que Ele é e pelo que Ele faz, e não pelo que Ele pode fazer. Temer a Deus pela sua grandeza, pela sua integridade, pela sua piedade, pelo seu amor para conosco. Temo a Deus pela gratidão, pelo seu amor para comigo. Temos a Deus pela sua graça que me salvou. Diz o dicionário Haas: temer é dedicar profundo respeito e obediência a alguém. Isso é temer a Deus. Qual a razão de tudo isso? O versículo 18 diz: porque fomos resgatados do nosso vil procedimento. Qual é a nossa maneira de viver neste mundo? Certo? Nos afastando do vil procedimento, nos afastando de qualquer forma de pecado, porque nós fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz. Passamos da morte para a vida, do inferno que merecíamos, todos confirmados pelo sangue de Cristo agora, para a eternidade com Deus, para a vida eterna. Então, as igrejas de Jesus Cristo no mundo precisam urgentemente de um avivamento de fato. Não avivamento de conteúdo, não de barulho, não de espetáculo, mas um avivamento de conteúdo, de fé, de coração, de vida integralmente dedicada a Deus, ao seu serviço. E que Deus nos abençoe. Amém. Agradecemos a todos os queridos telespectadores que estão conosco neste programa. Vamos agora acompanhar uma reflexão bíblica com o Dr. Paulo Mendes Glória. Na instituição da Páscoa, relatada em Êxodo, temos uma clara alusão a Jesus. A demarcação do sangue nas vergas e nos umbrais das portas confirmavam o poder de salvação pelo sangue. As características do cordeiro utilizado remetem a Jesus, macho, sem defeito e preparado por inteiro. O modo de servir a refeição valoriza a família,
o maior instrumento de adoração ao Senhor. Os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão são preparos para a jornada da proclamação do Evangelho. A preparação do cordeiro assado ao fogo nos lembra o sofrimento de Jesus. A ingestão da carne do cordeiro retirava o sabor amargo das ervas que lembravam o sofrimento do povo. A semana seguinte, conhecida como a dos pães asmos ou dos pães sem fermento, mostra a importância de seguir uma vida sem pecado. Alguns rabinos eruditos dizem que a Pessah não significa passagem, mas a palavra está mais ligada ao sentido de permanência. Mas como se o povo saiu do Egito? Essa permanência não é física. Ela remete à promessa da presença do Espírito Santo de Deus na trajetória de viagem à Terra Prometida. Isso aconteceu na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo à noite, na abertura do Mar Vermelho, na transformação de águas amargas em águas doces, na alimentação pelo maná e das cordonizes, na provisão de água saída da rocha em Refidim e na declaração dos 10 mandamentos no Sinai. A Páscoa é mais do que um rito judaico. É uma ordenança que foi renovada na última ceia de Jesus com os discípulos. Todos se alimentaram conforme a ceia da Páscoa judaica. Todos alimentos sem fermento, o qual representava o pecado. Tanto o pão quanto o vinho tiroche e o cordeiro foram preparados sem o fermento. E Jesus, o real cordeiro pascal, que verteu o seu sangue na cruz, que dele, quem marcar a sua vida, receberá a glória da salvação. A nossa súplica a Deus é que nos encha do conhecimento da sua palavra. Quero pedir a todos os queridos irmãos e amigos que divulguem nosso programa nessa querida emissora, Rede Brasil de televisão, que é um projeto de Deus para o avivamento da sua igreja, de todas as denominações. Não fazemos excludência de nenhuma delas. Portanto, é para o avivamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós solicitamos também aos queridos irmãos e amigos que interajam conosco, passem impressões, críticas, dúvidas, etc. Também podem perfeitamente enviar a programação da sua denominação, da sua convenção, do seu ministério, para que nós divulguemos aqui neste programa. Mas pedimos que os queridos irmãos, líderes, pastores, enfim, façam isso com boa antecedência, porque nós dependemos de gravar, de triar, enfim, de preparar o material para esse momento. Dispomos também, queridos irmãos, de uma equipe bastante significativa de pregadores, de pastores e missionários que estão dispostos a realizar conferências sobre avivamento, congressos sobre avivamento, mas precisamos que os irmãos entrem em contato conosco com bastante antecedência para que possamos verificar a agenda desses queridos irmãos e listá-los para o trabalho a ser realizado. Isso pode ser feito em qualquer parte do território nacional, para qualquer denominação, dentre essas denominações que creem e aceitam a Bíblia como única regra de fé e prática. Nos acompanhem também, queridos irmãos, pela internet na programação que temos já desde setembro do ano passado, onde alternamos os pregadores de semana em semana, certo? Ali os irmãos podem nos acompanhar, podem nos divulgar, podem estar conosco, seguindo a cada semana essa programação, assistindo ora um pastor da Assembleia de Deus, ora um congregacional, um presbiteriano, um da Casa de Oração, Batista Renovado, enfim, é uma programação variada para atender a todas as necessidades das nossas igrejas. Fique conosco, todos os sábados estaremos aqui neste mesmo horário com este programa para a edificação da igreja, para levantar o povo de Deus para uma vida de santidade, de pureza, de avivamento mesmo, uma busca do primeiro amor. Que Deus nos encha os corações e nos abençoe ricamente. Obrigado.